Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciaremos o estudo do livro de Salmos, um dos textos mais amados das Escrituras. Temos ali lindos versos, canções, poemas. Então, é um livro ali que, inclusive, vem até aquietar a alma naqueles dias, né, de mais tensão, de ansiedade. Separar para ler os salmos ou ouvir os cânticos, né, de salmos, realmente traz paz para a alma. Bem, minha proposta aqui é trazer hoje uma introdução sobre o livro, para que os irmãos venham entender as características do livro, as mensagens que Deus deixou através desses cânticos, desses louvores, e peço a Deus que esteja nos conduzindo a um entendimento profundo de uma vida de adoração verdadeira. Amém? Bem, o livro de Salmos é uma coletânea de louvores, uma variedade ali de características. Temos temas diferentes, autores diferentes. Então esses louvores servem ali como um modelo de adoração. E é um modelo de adoração para diversas situações. Nós temos ali esses salmistas, eles escreveram em momentos diferentes, para situações diferentes. Então acaba sempre tendo ali um salmo que venha a encaixar em um momento da vida específico que nós venhamos a ter. A palavra salmos, ela significa cânticos, e esse título salmos vem da Septuaginta, né? É do grego. Então nós temos essa antiga tradução grega da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, e essa palavra salmos corresponde ao termo hebraico mismor. E temos ali essa ocorrência com frequência no livro e expressa a ideia de um cântico melódico, uma composição musical, que geralmente era acompanhada por instrumento de cordas. Mas quer ver uma coisinha interessante? E pode te ajudar a entender algumas características, diferenciar alguns capítulos desse livro. O título do livro, no original em hebraico, é Terrilim. Terrilim significa literalmente louvores. Ou seja, o título do livro, lá atrás, no primeiro entendimento ali, foi que era um livro de louvores, certo? E alguns desses louvores, temos ali cânticos, que eram essas composições musicais que eram acompanhadas por instrumentos, ok? Nós costumamos, né, com o nome do livro Salmos, e né, cria-se até uma dificuldade de repente você entender o que eu estou falando aqui. E talvez até de diferenciar louvor de um cântico, porque hoje nós temos costume de chamar todo cântico de louvor. Falamos no dia a dia, olha que louvor lindo, mas no contexto bíblico, e na verdade até mesmo se você pegar um dicionário e procurar a palavra louvor, você vai ver que significa uma homenagem que se presta a alguém, honrar através de gestos, de palavras. Então nós temos esse costume no dia a dia, né, de atribuir, né, a palavra louvor, o entendimento de que é algo melódico, mas na verdade não. Louvar a Deus é uma expressão de exaltação e de glorificação, que pode ser expressa de diversas formas. Através de palavras faladas, você pode parar, ou estamos aqui agora numa manhã linda, né, de frio, por isso estou bem agasalhado aqui. E eu posso abrir aqui a porta aqui, olhar para os céus e começar a exaltar o nome do Senhor. É uma espécie de louvor. Se eu fizer uma oração aqui agora, exaltando o nome de Deus, agradecendo por mais um dia, é uma forma de louvor também. Se eu parar aqui agora, pegar uma caneta e um papel e escrever um texto em honra a Deus, é um louvor. Se eu começar, né, pegar aqui o meu violão, começar a louvar aqui,
Ainda que sem palavras, mas com meu coração voltado ao Senhor, só com as cordas, eu estaria louvando ao Senhor através de instrumentos? Se eu começar a cantar de fato, através dos cânticos eu estou louvando ao Senhor, através dos gestos, através das minhas atitudes, então eu posso louvar simplesmente levantando as mãos ou simplesmente dançando. Até mesmo no silêncio, eu posso louvar com a minha mente e o meu coração. Então é importante dizer o seguinte: no livro de Salmos, nós temos uma coleção de louvores. Nem todo louvor ele é cantado, assim como nem todo cântico é louvor, ok? E no livro de Salmos nós temos ali louvores e temos também cânticos, ok? Você pode louvar sem cantar, como eu citei o exemplo de uma oração de agradecimento, e você pode cantar algo que não seja louvor. Por exemplo, na Bíblia nós temos lamentações, nós temos histórias. Então, tem alguns salmos que são considerados cânticos na Bíblia, e vamos ver lamentações, vamos ver ali histórias, né, contando, né, uma história. É claro que em boa parte ali do livro de Salmos nós vemos, né, louvores e também louvores em forma de cânticos, mas é importante saber que nem sempre esses dois andam juntos, certo? Então, de forma resumida aqui, louvar é você exaltar a Deus e pode ser cantando ou não. Refere-se aqui ao conteúdo, à intenção. Já cantar é você produzir melodias com a voz. Pode ser para louvar ou não. Refere-se ao meio, à forma, ok? Como você quer um exemplo prático, no texto que foi lido, hoje estaremos abordando de Jó 28 a Salmos 10, mas vamos pegar aqui apenas o livro de Salmos, né, como introdução, até porque no estudo passado nós pegamos ali falando sobre Jó, ok? Então aqui vou estar colocando Salmos 3. No Salmos 3, nós temos um exemplo, né, bom para exemplificar, para realmente trazer aqui. Aqui eu tenho como título dessa perícope, né, dessa porção, Confiança na Adversidade, Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. É importante dizer aqui que originalmente a Bíblia não tinha títulos. Esses títulos são inseridos pela editora, ok? No entanto, no livro de Salmos, os salmistas, em vários e vários e vários dessas porções, eles inseriram no primeiro verso uma espécie de título, ok? Pode ter sido o próprio salmista, por exemplo, Davi, né, Asaf, entre outros, como também tem uma hipótese de posteriormente alguém com aquele salmo em mãos ter colocado ali, né, esse título como uma forma ali de introdução. É, um exemplo, tá? De repente, por tradição, souberam que o Salmo 51, o Salmo 3, o Salmo 23 era de Davi. Aí, de repente, em algum momento posterior, mesmo sabendo por tradição que era dele, alguém para registrar, de repente, o próprio Esdras, por exemplo, deixa eu inserir aqui, né, em cima, Salmo de Davi, né? E aí ficou ali no início. Então não temos certeza se foi o próprio salmista ou se, devido se ter uma tradição de quem escreveu, em algum momento alguém foi e registrou ali no início, ok? Então tem essa questão teológica que é debatida. Mas vamos lá. Temos no início do texto uma espécie de título, que as editoras absorveram parte desse texto e inseriram o título nos Salmos. Então aqui, só para os irmãos entenderem, eu vou colocar no texto em hebraico, para fazer sentido o que eu estou falando, ok?
Então aqui eu tenho o título em português, que foi inserido aqui pelo programa, mas aqui como está no manuscrito em hebraico. Aqui no início está escrito Mizmor le David, que significa Salmo de Davi. Opa, viu? No próprio texto, o verso 1 em hebraico, no original, está escrito Salmo de Davi. Aí o texto vai e continua. Devarcho mipnei Abshalom beno, que significa quando fugia da... perdão. Quando fugia, um pouco rouco, quando fugia da face de Absalão, seu filho. Então o texto literalmente começa assim. E aí esses dois pontos aqui marcam como se fosse, né, um final de um verso, né? Então é uma forma aqui de separar. E é interessante que é o mesmo verso, né? Então a gente vê que é uma forma de separar uma introdução do verso e o verso. E a editora vai e pega essa primeira parte e joga para o título, ok? Na hora de imprimir, e deixa de ser o primeiro verso, passa a ser um título, porque realmente tem uma característica ali de título. E aí o verso em português já começa com essa parte aqui, ó. Então, em português, vai falando assim. Isso, o Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, entendeu? Então, aqui, em hebraico, é Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Isso aqui já faz parte do verso 1. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui nos ajuda a identificar, muitas das vezes, se originalmente aquele capítulo era um louvor, um dos Terrilim, né, que é o nome do livro originalmente, ou se era de fato um salmo. Lembrando que quando era salmo, ele era melódico, né, provavelmente acompanhado ali por cordas, ok? A gente vê Davi escrevendo ali muitos salmos de fato, que era ali acompanhado por cordas. Então vamos aqui trazer, né, alguns outros exemplos para os irmãos identificarem aqui. Salmo 23, né, bastante conhecido. Nós temos aqui, inclusive, no título aqui da perícope, o Senhor é meu pastor, Salmo de Davi. Agora, como será que está isso aqui em hebraico? Né? Só para confirmar. Ó, Mizmor le David, Salmo de Davi. Então, o verso 1 começa dizendo Salmo de Davi. E aí fala Adonai Roi lo Ersar, que significa literalmente o Senhor é meu pastor, nada tenho falta, né? Que é nada, de nada eu me sinto falta, porque ele já é suficiente, né? Então, é interessante que nós temos essa ocorrência aqui de Mizmor le David, o próprio texto, e a editora vai, absorve e coloca nas versões em português. Ok? Agora, quer ver um exemplo de louvor? Vou até aproveitar para mostrar para os irmãos. Temos uma dificuldade, sim, de identificar algumas vezes. Salmo 117, que é o menor salmo da Bíblia. O menor salmo da Bíblia. E também o menor capítulo da Bíblia. Okay? Pegando a Bíblia toda, é o menor capítulo. Veja o seguinte. E aqui no título da perícope, a editora mais uma vez colocou Salmo de Louvor. Muitas editoras, por considerar que o nome do livro é Salmo, então o livro sendo Salmos, então cada capítulo é um salmo. Mas isso originalmente não era assim, ok? Importante destacar aqui que originalmente não era assim. Então, aqui nesse texto está escrito: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Então, se eu pegar aqui e ler aqui no hebraico, aqui eu não tenho dizendo que é um salmo no início aqui do verso. Na verdade, eu tenho aqui
Halelu, que significa louvor a Ele. Louvado seja Ele. E aqui, em sequência, o tetragrama, que é o nome de Deus. Então, louvado seja Ele, louvado seja o Senhor. E aqui, em português, louvai ao Senhor, corretamente. Agora, quando nós lemos aqui Salmo de Louvor, eu posso, então, de repente, entender, caramba, será que isso aqui é um cântico? Na verdade, não. Conforme eu mencionei, foi o entendimento da editora colocar esse texto. Então, se eu pegar versões diferentes da Bíblia, essa aqui é a Almeida século XXI, está Salmo de Louvor. Se eu pegar aqui a Corrigida Fiel, veja que já mudou o título, Deus é louvado. Então, na verdade, a essência desse texto aqui de louvor não é um salmo, não tem a característica de ser um salmo. Esse aqui não era um cântico, ele não era cantado, ok? Espero que os irmãos tenham entendido. Então, importante também trazer aqui para os irmãos que, aproveitando que estamos falando sobre título, os títulos nos salmos, eles podem ser divididos entre 5 categorias básicas. Então nós temos títulos de autoria, como pode aparecer ali Mismole David, né, entre outros que escreveram salmos. Então podem indicar quem foi o autor, ou também sobre quem o salmo fala, o assunto, ou até mesmo para quem o salmo é dedicado. Nós temos títulos históricos, que lançam ali a luz quanto ao contexto histórico em que determinado salmo foi escrito. Um exemplo disso que nós vimos ainda agora, inclusive no Salmo 3, porque nós vemos que foi um salmo de Davi, certo? Mas ao mesmo tempo está dizendo que enquanto fugia, né, de Absalão, seu filho. Então, isso traz um contexto histórico de para que e quando, né, aquele texto ali foi escrito. E nós temos também títulos de gênero, trazendo ali diferentes gêneros literários da poesia hebraica. Nós temos ali títulos de notações musicais, trazendo ali uma instrução quanto à execução musical de determinado salmo. Nós temos instruções para culto, títulos ali que poderiam ser aplicados a um salmo de liturgia no culto formal de Israel. Cântico dos degraus. Isso mais para frente vai ficar mais claro. Então, temos esse agrupamento em diferentes gêneros, e isso merece nossa atenção para a gente identificar a essência de cada um, a particularidade, a beleza. Acredito que quando nós entendemos melhor a característica de cada salmo, nós entramos mais na intenção do salmista, o porquê ele escreveu aquilo ali, a gente acaba absorvendo mais, inclusive, o louvor, né, a intenção, né, isso é muito bom. A gente acaba experimentando melhor daquela adoração quando nós entendemos a essência. Então, nós temos essa classificação, né, por gêneros ali. Temos cânticos de louvor, salmos de lamentos, nós temos salmo de ação de graças, cânticos de confiança, salmos da realeza, salmo de sabedoria, cântico dos degraus, enfim, tem uma variedade ali. E durante o nosso estudo de salmos, isso vai ficando mais claro, né, porque eu traria aqui alguns exemplos e explicações. Bem, conforme mencionei, o livro de Salmos foi escrito por diversos autores por um longo período de tempo. O próprio livro indica ali o nome de alguns autores, através desses títulos de autoria. E o livro de Salmos, além de Davi, nós temos salmos escritos por Moisés, Salomão, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, o próprio Asaf, Etan. Mas tem muitos salmos também que não informam ali o nome dos seus autores. Ali alguns palpites, esse aí não tem um nome, mas foi Davi, esse aqui não tem um nome, mas foi fulano. Então, acontece isso, e tendo essa variedade de autores que viveram em diferentes épocas, nós temos que entender que não foi um livro ali escrito ali
em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos que seja. Foi um espaço de tempo ali considerável, mais de 1000 anos, e acredita-se que os primeiros salmos tenham sido escritos ali por volta do ano 1440 antes de Cristo, ali no tempo de Moisés, e os mais recentes foram escritos ali aproximadamente no ano 400 antes de Cristo, ou seja, depois do cativeiro da Babilônia. Então, depois do cativeiro na Babilônia, possivelmente foram escritos ali os salmos mais novos. O livro de Salmos também, os capítulos não estão ali em ordem cronológica de escrita. Então não foi assim, ó, escreveram o primeiro salmo, opa, esse vai ser o salmo 1. Não foi assim, ok? Na verdade, essa divisão dos capítulos de Salmos tem uma lógica, mas ela tem uma certa questão ali de categorias e subcategorias. Vou até exemplificar isso aqui agora. O livro de Salmos ele é dividido tradicionalmente em 5 livros. Então nós temos o livro como uma coletânea, mas temos também 5 porções distintas, que são chamados também de livros. Inclusive, tradicionalmente, essa divisão entre 5 livros dizem que foi adotada como uma forma de corresponder ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os 5 livros da lei. Então é uma forma de dizer o seguinte, que os salmos foram escritos para lembrar da lei do Senhor. E é interessante que o salmo ele foi escrito praticamente em conjunto com o período da escrita bíblica. Por quê? Porque ele começou a ser escrito no período de Moisés, e foi Moisés que escreveu o Gênesis, e começou ali a escrita da Bíblia de fato, e o salmo concluiu depois do cativeiro na Babilônia. Ou seja, depois também da escrita da Bíblia. Então os salmos foram sendo redigidos durante toda a escrita da Bíblia. É o livro que demorou-se mais ali para ser, digamos que, compilado como um todo, de ter ele ali todo prontinho. É claro que alguns salmos, durante a história, eram usados de forma ali individual. Nós temos, por exemplo, alguns reis, certamente, que louvaram ali alguns salmos de Davi, mas não se tinha ali esse livro de salmo de 150 capítulos como nós temos hoje. Entendem? Só para os irmãos entenderem. Então, ele fechado, esses 150 capítulos no cânon da Bíblia como nós temos hoje, isso foi algo posterior. Então, nós temos essa divisão e também temos uma subdivisão com base ali na autoria, no tema, no gênero literário. Então, só para os irmãos entenderem isso, olha que interessante. Salmos 1. Aqui a editora colocou, logo no início, ó, primeiro livro, que vai de Salmos 1 a 41. Nem toda a Bíblia coloca isso, mas é interessante, vermos isso. Ou seja, se eu pegar agora o Salmo 42, eu vou ver o início de um novo livro. Ó, segundo livro, que vai do 42 a 72. E é interessante também, que daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, se eu pegar o capítulo anterior, que é o fechamento desse livro, ele termina com Amém e Amém. Vamos aqui, então o 42, eu já mostrei que vai até o 72. Então, 72... Aí mostra aqui, ó, terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então nós vemos aqui como se fosse uma doxologia, uma questão ali de louvor, e sempre aqui tem uma forma de encerramento de um livro para outro. Geralmente com amém, ou geralmente com uma forma ali de frase de conclusão. Eu vou colocar aqui no 73, inicia o terceiro livro, que vai até o 89. Se eu venho aqui no 89, mais uma vez, amém e amém. E eu vou para o 90, quarto livro, que vai até o 106. Então, eu venho no 106,
Amém, aleluia. Aí eu vou para o 107. E agora é o quinto livro, né, o último livro, né, dessa divisão interna dos Salmos, que vai até o 150, ok? Então, cada livro termina com uma pequena doxologia, com uma palavra de louvor, a maior parte com, né, um amém final, ou amém, aleluia, ou, né, indicando ali que é uma conclusão, né, reforçando ali a ideia de um ciclo de adoração. E esses 5 livros juntos, eles formam uma unidade. E cada um desses livros, eles podem ser lidos também de forma independente, com começo, meio e fim temático. Interessante que tem uma característica diferente cada um desses 5 livros, ok? De forma resumida, eu gostaria de trazer aqui também alguns paralelismos da poesia hebraica nos Salmos. Quando se estuda o livro de Salmos, é importante dizer que temos muitas poesias ali, só que a poesia hebraica é diferente da poesia comum, né, da poesia que estamos acostumados, né, no dia de hoje. Então, as nossas poesias são marcadas por rimas, por métricas, e na poesia hebraica nós temos, na verdade, alguns paralelismos, uma consideração entre um verso e outro quanto à questão do entendimento do verso, né, o que se extrai ali. E dentre todos os tipos de paralelismo na poesia hebraica, os mais comuns são os seguintes: o sinonímico, perdão, vou ler devagar. Sinonímico, que traz a ideia que a primeira linha ela é repetida de forma similar na segunda linha. Então, nós temos você lê um verso, depois você lê o verso de baixo e você vê que é quase que como uma repetição. Simplesmente usou ali um sinônimo. E isso é comum, na verdade, em toda a Bíblia. Até Jesus faz isso, os apóstolos. O nome dessa característica no hebraico é paralelismo sinônimico. Então é quando nós repetimos algo, mas com palavras diferentes. Nós temos o antitético, que é a ideia de você pegar a primeira linha e reafirmar na segunda linha, mas como uma oposição. Ou seja, ao invés de eu usar uma palavra sinônima, eu falo na segunda linha usando um antônimo, mas de forma a confirmar. Vou citar aqui um exemplo bobo. Esse copo é preto. Portanto, esse copo não é azul. Conseguiram compreender? Então, é como se a primeira linha tivesse confirmando e a segunda linha, ao invés de usar um sinônimo, né, algo que pareça, né, com a palavra preto, por exemplo, opa, na segunda vai falar que não é azul. Entende? Então, temos salmos com essa característica, né, de criar um contraste da primeira e a segunda vai reforçar, mas com uma negativa, a fim de trazer ali o conceito central. Nós temos o sintético, que a segunda linha vai aprofundar, vai desenvolver o conceito que foi apresentado na primeira linha. Então, de forma aqui também resumida, eu poderia pegar alguns versos, mas eu estou atrasado aqui para ir para a igreja. Então, só para simbolizar aqui, é como se eu dissesse assim: esse copo é preto, e esse copo serve para beber água. Eu, de fato, só uso ele para beber água. Então, é um aprofundamento, né, do que a primeira linha diz, trazendo um conceito mais aprofundado. Nós temos o climático, que possui algumas semelhanças, né, com o sintético, mas a ideia principal é trazer que a linha subsequente vem aprimorar o desenvolvimento e trazendo elementos novos ao conceito apresentado. Por exemplo, esse copo é preto, ele serve para beber água, mas é interessante que ele tem um detalhe. Não sei se vai captar aí na câmera. Agora que eu observei que eu estou aqui exibindo o texto. Ele tem aqui uma parte aqui em cinza. Olha que detalhe interessante. Então, em um primeiro olhar, o que importa é que esse copo é preto. Mas aqui trazendo, né, para um paralelismo
na característica climático, ele dá um detalhe a mais. Olha, reparem que tem uma faixa aqui cinza. Então ele é mais detalhístico. Então tem salmos que vão trazer essa ideia, né, mais direta no primeiro verso, e vamos ver logo na sequência um aprimoramento, um desenvolvimento, uma explicação maior daquela ideia, trazendo elementos novos, como tem uma parte aqui que é cinza. Temos o quiástico, que é algo muito interessante que nós temos em toda a escritura também, principalmente no Antigo Testamento. No Pentateuco nós temos isso, então, diversas e diversas e diversas vezes. Aqui, só para os irmãos entenderem melhor, né, sobre essa estrutura chamada de quiasmo, né, que é uma das ideias lógicas apresentadas no livro de Salmos, que tem um padrão cruzado. Nós temos aqui, por exemplo, na estrutura dos 10 mandamentos. Então, é interessante que, se você pegar todo o prólogo narrativo, nós temos aqui o primeiro e segundo mandamento relacionado à divindade. Aí nós temos aqui, e é composto de 5 versículos, e aí nós temos os 5 últimos relacionados com a sociedade, que são do 6º ao 10º mandamento. Aí nós temos aqui um destaque ao nome divino, com um versículo. Depois nós temos destaque aos progenitores, um 5º mandamento, um versículo. E aí nós temos no meio 4 versos sobre ali o dia do marco emblemático. Então nós temos aqui como se fosse um encontro, né, do início, final até o centro. Então temos muita estrutura assim de quiasmo. Aqui um exemplo também no livro de Números. Então nós temos final poesia. Aí nós temos aqui serpente e fogo, fogo aqui. Nós temos provisão, provisão. Nós temos revolta, revolta, até chegar, né, no meio. Então é interessante essa estrutura que você vai recuando. Isso acontece diversas e diversas vezes. Aqui tem outro exemplo também. Daniel, temos alguns exemplos diferentes também. Aqui tem um deles, demonstrando aqui esse encontro. Em Gênesis, diversas vezes também. Então nós temos aqui, tem aqui várias páginas de estudo, mas só para exemplificar, aqui entre Gênesis 12 e 50, o ciclo de Abraão. Aí vamos ver aqui, começando com genealogia, terminando com genealogia. Aí vamos ver aqui a promessa de um filho e aqui o nascimento do filho. Abraão nega sua esposa, novamente Abraão nega sua esposa. Ló se instala em Sodoma, Ló foge de Sodoma. Abraão luta por Ló, aqui Abraão intercede por Ló. E no meio, aliança com Abraão, anúncio de Ismael, e novamente aqui no capítulo 17 também. Então, temos esse ciclo de Abraão. Com Jacó acontece a mesma coisa. Você vê esse mesmo ciclo de quiasmo. E também com José. Interessante, né? Então, nós temos esse padrão, né? Digamos que esse gênero literário nas escrituras. E isso acontece também no livro de Salmos. E por último, nós temos aqui o emblemático, que a primeira linha ela expressa a ideia através de uma figura de linguagem, e a segunda vai tratar da mesma ideia, mas de forma literal, a fim de explicar essa figura de linguagem na linha anterior. Okay? Então, em toda a Bíblia, nós buscamos sempre ali o contexto histórico. Caramba, eu quero saber o que está por detrás, qual foi a intenção, em que momento foi escrito, quem escreveu. Só que, conforme foi dito, no livro de Salmos, como foi escrito ali por um período de tempo de 1000 anos, 150 capítulos escritos ali por diferentes autores em diferentes épocas, o resultado disso é que nós temos uma dificuldade de determinar o contexto histórico dos salmos. Então, quando um salmo em particular ele tem aquele título, Davi em sua fuga do seu filho Absalão, Davi quando recebeu ali uma exortação do profeta Natã, a palavra vindo de Deus, né, por causa do pecado com Batseba. Então, quando Deus fala através do profeta Natã, após ele ter pecado com Batseba, ali é um contexto histórico. Temos ali no título, em Salmo 3, com a fuga de Absalão, temos ali o contexto histórico. Mas na maioria dos salmos,
nós não temos o contexto histórico, e às vezes até impossível de você identificar em qual contexto aquele salmo foi escrito, não tem autoria, às vezes não tem ali realmente apontando qual foi a motivação, ok? Então, só quando temos o título histórico que nós temos certeza de fato quanto ao contexto histórico. Amém? É importante dizer também que provavelmente, né, muitos salmos ali foram usados no culto formal e talvez até por isso não temos ali muitos títulos, porque a intenção era expressar um sentimento geral, algo que seria compartilhado por toda a congregação de Israel. E o salmo hoje ainda ele é uma verdade que pode ser usada para a igreja. E nós não precisamos saber necessariamente o que deu a origem a um salmo para podermos usá-lo e aplicá-lo de forma prática em nossas vidas. A mensagem do livro de Salmos é muito abrangente. Lutero, né, Martinho Lutero, ele vai dizer que o livro de Salmos é como uma pequena Bíblia, justamente por aquele motivo que eu falei, que o livro de Salmos foi escrito durante todo o período da composição do Antigo Testamento. Então, é um livro que vai mostrar ali quadros de reflexão, atos de Deus na criação, o governo de Deus durante toda a história, eventos específicos da vida da nação de Israel. Então, nós temos ali um livro de muitas características, uma coletânea de louvores, cânticos. Então, é claro que não temos aqui um desenvolvimento teológico, sistemático no livro, mas é um livro que nós temos vários textos de aplicação para a nossa vida. É um livro de prática para a vida do crente. Então, de modo geral, vamos ver que os Salmos nos ensinam como Deus deve ser adorado, como deve ser louvado por todos e a cada dia. Vamos ver que Deus cuida dos justos. Vamos ver que Deus protege, Deus livra, Deus se atenta às nossas necessidades, que Deus abençoa aquele que é fiel e obediente à sua vontade, que Deus é contra o ímpio, contra aquele que peca, apesar do justo, às vezes, quando age como um ímpio, que Deus julga o desobediente. Então vamos ver que é um livro que é uma verdadeira adoração a Deus e também traz experiências de vida para o povo fiel e para aquele que tropeça. Então é um livro que destaca a soberania de Deus sobre todas as coisas, mas também não isenta o homem da sua responsabilidade moral. Então nós temos vários e vários salmos para várias ocasiões, inclusive até mesmo salmos escatológicos, que mostra ali a consumação da história no dia do Senhor. E os salmos, inclusive, apontam para Cristo. Nós temos ali, assim como também vários livros do Antigo Testamento, muita coisa ali que aponta para a obra, o reino do Messias. Isso são revelados ali ao longo do livro de Salmos. E a prova disso é que o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, nós vamos pegar e vamos ver, usando os Salmos para apontar para a vinda de Cristo, a primeira vinda, né, enfatizando ali o seu sofrimento, e vamos ver citações do Novo Testamento sobre o livro de Salmos, apontando para a sua glorificação, para o derramamento da ira de Deus. Vamos ver a bem-aventurança dos fiéis no reino que é eterno. Então é muito interessante isso. Quer ver um exemplo aqui de salmo messiânico? Que é um salmo também muito lindo. Deixa eu colocar aqui. Aqui no título da perícope, a editora já colocou, né, uma dica aqui, ó. A vitória do rei davídico, que é uma referência ao rei Messias. Então aqui já fala, ó, por que as nações se enfurecem, os povos tramam em vão? Aí aqui estão tramando o quê? Conspirando contra quem? Unidos contra o Senhor e seu ungido. Então, a palavra ungido, né, Mashiach, né, tem a ver com o Messias. E aí continua falando, eles zombam de Deus, né, zombam do Senhor. Ó, e aqui falando, ó, eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte. Olha só, falando sobre o rei Messias. E aqui vai falar o quê? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso aqui tem citações, ó, várias e várias vezes, inclusive no Novo Testamento. Vamos ver lá em Atos 13:33, Hebreus 1:5, Hebreus 5:5, e nós temos várias
citações sobre esse salmo aqui, aplicando o título de filho a Cristo, né, de maneira aqui única, revelando aqui a sua identidade divina e messiânica, ok? E nós temos, né, vários e vários salmos assim. E aqui, esse aqui, eu acho que é lindo demais, né? Vai falar aqui sobre, vara de ferro, que nós vamos ver lá em Apocalipse. Então, é um salmo lindo demais. E olha só aqui, verso 12. Beijai o filho para que ele não se irrite. Caramba, isso aqui fica claro que Deus tem um filho. Muito interessante esse salmo. E além de Jesus, né, todos os apóstolos ali, né, usaram os salmos, né, citaram diversas vezes momentos centrais de suas vidas e ministérios. Então, os salmos fortalecem a fé, fortaleceram a igreja do primeiro século, fortalecem a igreja atual. Então, é um fundamento ali essencial para a nossa fé em Cristo. Amém? Algumas curiosidades aqui para nós encerrarmos. Os salmos, vamos ver que é o maior livro da Bíblia, certo? Nós temos ali um livro que possui diversos autores. Vamos ver que os Salmos é o livro que demorou mais tempo para ser completado, né? 1000 anos. O Salmo 118 é considerado o capítulo que está exatamente no meio da Bíblia. No livro de Salmos nós temos tanto o menor capítulo da Bíblia como também o maior. O menor capítulo é o Salmo 117 e o maior é o Salmo 119. Então, meus irmãos, o livro de Salmos, vamos ver ali a adoração verdadeira, e é a parte fundamental da nossa caminhada com Deus. Em todas as épocas e situações da vida, nós temos aqui exemplos de louvores triunfantes, lamentos sinceros, orações profundas. Isso tudo nos ensina a como levar a Deus uma verdadeira adoração através das nossas alegrias, através das nossas dúvidas, através dos nossos medos, através da nossa gratidão. Então a gente vê que cada salmo é um convite para conhecermos mais e mais a Deus e estarmos ali pertinho dele, confiarmos em sua fidelidade e estarmos realmente caminhando com o coração voltado a ele, não importa a situação, se estamos em adversidade ou se estamos em momento ali de bonança, de alegria. Amém? Então que possamos avançar, que possamos estar ali abertos a aprender mais, a experimentar mais da palavra de Deus. E nos próximos salmos que estudaremos, vamos permitir que Deus venha a nos transformar através dos louvores ali que os salmistas entoaram, que trouxeram em forma de cântico, e que isso venha a moldar mais e mais essa nossa relação com Ele dia após dia. Amém? Deus te abençoe grandemente e até a próxima semana.